Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 283 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos terminando hoje o Evangelho de Mateus e a nossa porção diária de hoje vai se encontrar do capítulo 27 até o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Amém? Separe um tempo durante o seu dia, pode ser de manhã, à tarde ou à noite. Faça essa leitura, faça as suas anotações. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 28, dos versos 18 ao 20. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Bom, nós vimos ontem, que Jesus, após ministrar a ceia com os discípulos e intitular ali a celebração da Santa Ceia, ele vai ser traído por Judas Iscariotes. E como ele tinha falado que seria uma pedra de tropeço para todos os discípulos, realmente ele o foi. Porque todos acabaram fugindo, todos acabaram abandonando o seu mestre. Ou seja, Jesus se tornou um motivo de vergonha e medo para eles. Até mesmo Pedro, que disse que, se possível, morreria pelo Senhor, também acabou abandonando a Jesus. Então, quando nós chegamos no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, Jesus está sendo direcionado a Pilatos, para ser julgado. Ele já tinha sido julgado por Caifás, o sumo sacerdote, e os anciões, e agora eles não se contentam com o seu próprio julgamento, e eles querem então agora condenar Jesus à morte. Durante esse período, Judas Iscariotes percebeu que tinha feito um grande mal contra Jesus, e ele, tomado de remorso, em algumas traduções arrependido, ele vai levar as moedas de volta àqueles que negociaram com ele a traição de Jesus. Mas eles nos ensinam algo muito interessante, uma coisa positiva e uma coisa negativa, que se encontra lá no verso 6, que diz assim: E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Primeira lição que nós aprendemos aqui: a traição de Jesus sai muito cara. Quando nós traímos a Jesus, quando nós abandonamos a Jesus, nós estamos pagando um preço caro. Nós estamos ferindo gravemente a Jesus. A outra coisa que nós aprendemos é o que Pedro já nos ensinou na sua epístola, que ele diz que nós não fomos comprados com ouro, com prata ou qualquer outra coisa corruptível, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Observa que essas moedas tinham preço de sangue, Esse é o preço da minha vida. Esse é o preço da sua vida, esse é o preço da nossa alma. A nossa alma foi comprada com Jesus e ela custou o seu sangue puro. Bom, então Jesus é colocado diante de Pilatos, aonde ele vai ser então interrogado por Pilatos e pelos mestres da lei, Pilatos naquela época era governador, então ele cuidava daquela região. E ele vai perguntar para Jesus se Jesus era realmente o rei dos judeus. E Jesus ele vai dizer que Pilatos estava dizendo isso. Ele mesmo nunca tinha dito isso, Então, Pilatos ele vai dizer que havia uma tradição ali. Algumas pessoas acreditam que os próprios romanos intitularam isso, que pela época da Páscoa se libertava então um prisioneiro, Então se traz Barrabás para ser colocado ao lado de Jesus. E então Jesus pergunta para aquelas pessoas quem deveria ser solto, se Jesus ou Barrabás. E a multidão, muito enfurecida com Jesus,
induzida pelos mestres da lei, começaram a gritar que Barrabás deveria ser solto. A mulher de Pilatos parece ter tido um sonho com Jesus, e ela disse que havia sofrido muito no sonho por causa do Senhor, né? E talvez era uma revelação para que o próprio Pilatos não se envolvesse com a crucificação de Jesus. Então, Pilatos vai perguntar novamente qual dos dois eles queriam que soltassem. Eles gritaram Barrabás. Quando ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer com Jesus, os judeus em uníssono começam a gritar para Pilatos crucificar a Jesus. Então Pilatos ele vai lavar as suas mãos e ele vai dizer que estava inocente do sangue de Jesus. Assim, a culpa do sangue de Jesus vai recair completamente sobre os judeus. Isso aqui é muito interessante para nós, porque quando Jesus pregou contra os fariseus, os saduceus, os escribas, Jesus vai dizer que os pais deles começaram uma obra de assassinato, matando os profetas, e que eles deveriam concluir esta obra, matando a Jesus, o maior de todos os profetas. E realmente agora eles o vão fazer, eles vão crucificar a Jesus. Então Jesus foi direcionado pelo governador, e ele vai para o pretório, e ali eles colocam diante de Jesus um manto cor de púrpura, vermelho, cor de vermelho bem forte, escarlate, perdão. E eles vão colocar sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. E Jesus agora vai ser obrigado, depois de ser açoitado, flagelado, a carregar um madeiro pesado. Durante essa caminhada, um homem chamado Sirineu, chamado Simão, ele vai ser obrigado a carregar a cruz de Jesus para ajudá-lo, porque provavelmente Jesus não podia carregá-lo sozinho. E aqui nós temos muitas coisas importantes. Se com Judas nós aprendemos que fomos comprados com um preço caro, preço de sangue, com Barrabás nós aprendemos que um homem puro, justo e santo tomou o nosso lugar. Assim como Barrabás foi livre para que Jesus fosse morto, nós fomos livres do pecado para que Jesus morresse em nosso lugar. E agora o Sirineu nos ensina mais uma lição, que muitas das vezes nós deveremos pegar a cruz e seguir a Jesus. Muitas das vezes nós não temos feito isso. E Jesus já nos tinha dito isso, Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e negue-se a si mesmo. E então Jesus chega no lugar chamado Caveira, que também é chamado de Gólgota, e ali eles vão arrancar o manto de Jesus, e imaginam que Jesus deve ter sentido muita dor neste momento, e eles pregam as mãos e os pés de Jesus naquele madeiro, no meio de dois ladrões, de meio de dois homens maus e vios, e eles jogam sorte sobre a roupa de Jesus, e tudo isso para se cumprir o que os profetas haviam falado, E diante dele vai então uma escrita, que era a sua condenação, que era rei dos judeus. Olha que coisa interessante. Quando Jesus é escarnecido ali na cruz, as pessoas começam a zombar de Jesus. E a pregação de Jesus ficou tão gravada na sua mente que tudo que Jesus havia pregado para eles, eles começam a repetir agora, Por exemplo, você que diz que destruiria o santuário e reconstruiria, faça-o agora, e assim por diante. Insultos atrás de insultos. E então, quando chega ao meio-dia, o tom do céu muda de cor, e ao invés de estar azul, o céu se escurece, do meio-dia até as 3 horas da tarde, e a terra toda sente o abalo da morte do seu Criador. O nosso Senhor Jesus está agora entregando o seu espírito, E ele começa a dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes? E até na hora de maior agonia de Jesus, aqueles homens escarneciam ele, colocaram na boca de Jesus uma esponja cheia de vinagre para que ele bebesse. E então Jesus, às 3 horas da tarde, exclamou mais uma vez e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que chama atenção é que Mateus vai registrar
algo que os outros evangelistas não se preocuparam em registrar. No momento em que Jesus morre, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. Isso mostra para nós que Jesus então rasgou o véu e agora não é somente o sacerdote que tem acesso ao Santo dos Santos. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós devemos entrar com intrepidez ao trono da graça, né? Porque Jesus nos deu esse acesso. E como nós assumimos esse local? Através da oração, através da busca ao Senhor. Outra coisa interessante é que os túmulos se abriram e muitos corpos de santos que já haviam falecido ressuscitaram. Olha que coisa grandiosa, né? Então realmente o que nós lemos nas Escrituras, que a morte de Jesus nos trouxe vida, é verdade, porque naquele dia Jesus morria e os mortos ressuscitavam. E isso vai acontecer outra vez, quando Cristo vier sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Aqueles que estiverem mortos no dia da vinda de Jesus ressuscitarão dos mortos, igual no dia do seu sepultamento, da sua morte, né? Então, o centurião que estava ali guardando o corpo de Jesus, ele vendo o terremoto, os céus, como tudo estava acontecendo, ele reconheceu que Jesus não era um homem normal, que Jesus não era um homem vil, Jesus não era um dono de uma rebelião. Verdadeiramente, Jesus era o Filho de Deus. Que declaração maravilhosa, né? Essa declaração, ela deve estar constantemente em nossa boca, em nosso coração, em nosso dia a dia. Precisamos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Depois nós vemos que um dos homens que haviam crido em Jesus, chamado José, que era de Arimateia, ele vai então pegar o corpo de Jesus e vai separar ali uma sepultura, né, um túmulo que ele havia comprado, e ali ele sepulta Jesus. E os mestres, os sacerdotes, preocupados com a ressurreição de Jesus, e Mateus registra isso justamente porque escrevia para o seu povo, eles tentam então fazer de tudo para que aquilo que Jesus havia profetizado não acontecesse, que era a sua ressurreição. Colocam guardas à porta do sepulcro, e no domingo, bem de manhã, Maria Madalena e a outra Maria, quando foram visitar Jesus no sepulcro, não encontraram, porque o sepulcro estava vazio, a pedra estava rolada e anjos esperavam elas ali. Os guardas, de temor, haviam desmaiado diante da glória de Deus que refletia nos anjos. E olha que coisa interessante. Então, depois delas ficarem maravilhadas e os anjos mandarem elas voltarem para Galiléia, o próprio Senhor se aparece para elas e diz para elas que elas deveriam, não ter medo, e que elas deveriam dizer aos demais discípulos e irem para a Galiléia, que lá eles o veriam. E quando os discípulos, enquanto os discípulos iam para a Galiléia, os anciãos e os mestres da lei então fizeram de tudo para que essa verdade não fosse anunciada, chegando a combinar com os guardas, uma falsa notícia de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Então nós chegamos no capítulo 28 e o verso 18, onde nós temos a tão grande comissão. Jesus agora já não é mais aquele homem comum, o seu corpo agora é glorificado. Jesus agora já não é um cordeiro, agora ele é um leão. Jesus agora já não é mais um servo, agora ele é Senhor. E Jesus agora, ele já não é mais fraco como os homens viam, não. Olha o que diz, verso 18. E Jesus, aproximando-lhes, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora Jesus é poderoso, é glorioso, é grandioso. E olha que coisa interessante. Jesus então agora vai dar a eles uma ordem. E essa ordem deve ecoar pelos séculos dos séculos, até chegar ao coração da igreja. Se isso ainda não chegou no meu e no seu coração, que chegue hoje através desse devocional. E Jesus disse assim, verso 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A primeira ordem de Jesus para os seus discípulos e para a igreja de hoje é fazer discípulos. Ou seja, precisamos levar a palavra de Jesus para aqueles que ainda não conhecem.
Precisamos anunciar Jesus para aqueles que ainda não viram, para aqueles que ainda não ouviram. Segunda ordem, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Observa que a pessoa que recebe o batismo, ela deve receber o batismo após se tornar um discípulo de Jesus. Ou seja, ela tem que ter uma consciência de quem ela é em Cristo Jesus. Por isso é importante que uma pessoa batizada seja batizada já adulta, para que ela possa entender quem ela é em Cristo Jesus. Outra coisa interessante, o batismo não é só em nome do Pai, não é só em nome do Filho, também não é só em nome do Espírito. O batismo deve ser em nome da Trindade, porque os três são um só. Então o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa interessante que nós devemos praticar, verso 20, após a pessoa se batizar, nós devemos ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ordenou aos discípulos. Então, amados, a igreja tem uma função, a igreja tem uma tarefa, nós temos uma obrigação. A nossa obrigação é ir a este mundo, é ir até as pessoas que ainda não conhecem Jesus, pregar para elas o Evangelho, conduzi-las ao batismo e depois do batismo discipulá-las para que elas também venham se tornar servos de Cristo Jesus. Se você pensa que vai fazer isso sozinho, pela sua própria força, se eu acho que eu vou fazer isso sozinho, pela minha própria força, eu digo não, não iremos. Por quê? Porque olha como ele termina esse versículo. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós não fazemos nada sozinho, é Jesus quem está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando. Amém? Vamos pregar o ID, vamos praticar o ID, para que mais almas se acheguem até Jesus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e te glorificar. A tua morte não foi uma morte qualquer. A tua morte não foi uma morte comum, Jesus. A tua morte foi a morte mais importante de toda a terra, porque a tua história não acabou na morte. Após a morte, o Senhor ressuscitou e agora o Senhor está vivo e glorificado. Senhor, que essa verdade venha permear os nossos corações, venha dominar a nossa mente e venha nos fazer crescer em fé, em esperança e em amor. O Senhor, após de estar ressuscitado, apareceu diante dos discípulos glorificado. O Senhor, ó Pai, hoje está sentado à destra do Pai e intercede por cada um de nós. E o Senhor deu um trabalho para a igreja, que é multiplicar os discípulos, batizar os arrependidos e levar o Evangelho até os confins da terra. O Senhor disse que estaria conosco, que o Senhor esteja comigo agora, que o Senhor esteja com meu irmão, com a minha irmã que está nos ouvindo e nos acompanhando neste momento, nos dando força, restaurando, curando e fortalecendo. Usa o teu povo, usa a tua igreja nesses últimos dias, com grande poder e grande glória, para anunciar a tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Assim você vai conseguir estudar a Bíblia conosco até o livro do Apocalipse. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.